Deus, Ele recolheu meu esposo no tempo oportuno, Ele quis assim. Olá, meus amigos e amigas, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Gente, eu quero convidar vocês para reagirmos juntos a esse primeiro discurso da cantora gospel Sulamita Alves. Ela que está de luto, entrou 2024 já sofrendo uma tragédia, a perda irreparável do seu esposo, o irmão Ricardo, que morreu afogado no dia 3 de janeiro. Então vamos reagir às palavras deste primeiro discurso dela lá na igreja onde ela congrega, Assembleia de Deus, e a gente vai assistir este curto trecho do culto lá onde ela deu esta primeira palestra, essa primeira palavra depois da morte do seu esposo. Tá bom? Então, por favor, se possível for, já deixa o like para fortalecer o trabalho aqui do canal, tá? Se você ainda não é inscrito, tem uma barrinha aí embaixo, se inscreva, acione o sininho das notificações para você receber os novos vídeos aqui do canal. E depois de tudo isso, vamos para o vídeo. Aleluia, povo de Deus, com a paz do Senhor Jesus. Estou feliz porque eu estou na minha casa. Eu amo vocês, Ademauá. Amo os meus pastores, pastor Adelino, pastora Genilton. Deus abençoe. Deus tem me sustentado. Deus deu ao meu esposo, Ricardo, e foi Ele que levou para Ele. Ricardo foi resposta das minhas orações. E do jeito que eu pedi para o Senhor me deu ele. E o Senhor pediu Ricardo. Quem sou eu para questionar o querer de Deus? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui porque o Senhor me sustentou. Meu esposo deu a vida por mim para mim estar aqui. Porque ele sabia do chamado que Deus tinha na minha vida. E ele foi o alicerce do meu ministério. Muitas das vezes eu pensei em desistir, em parar, e o Ricardo foi minha coluna. Eu estou aqui por causa de Deus e por causa do meu esposo. Eu estou aqui porque eu preciso concluir a obra na terra. Ontem eu ouvi a palavra, nós somos a última geração. Eu estou feliz porque daqui a pouco eu vou encontrar com meu esposo. Deus, Ele é fiel. Hoje eu sei o que é o amor de Deus, o que é o cuidado de Deus pela minha vida. Em nenhum momento eu questionei Deus. Em nenhum momento eu falei por que Deus. Eu só agradeci a Deus. Porque meu esposo está com Deus. E eu falei para o Senhor, eu vou lá, Jesus, eu preciso ministrar. Era para mim estar em Pernambuco ontem. E eu falei, eu não vou, Jesus, eu preciso estar amanhã na minha igreja. E eu quero te dizer nessa noite, pare de questionar com Deus. Pare de falar que não vai mais cantar, que não vai mais louvar, que não vai mais pregar, porque o Senhor não te abençoa. Você está aqui porque Deus te deu a vida. Você está respirando porque Deus, Ele te deu esse privilégio. Então ainda dá tempo de você rever o que você está fazendo.
Então é isso aí, pessoal. Como você pôde ver, um triste depoimento da cantora Sulamita Alves, ela que ainda está de luto pela perda irreparável de seu esposo, o Ricardo Alves. Ele morreu no dia 3 de janeiro de 2024, logo no comecinho do ano, os primeiros dias do ano, e ela ficou viúva. Perdeu a pessoa que ela mais amava. E como você pôde ver e ouvir o seu depoimento, palavras embargadas, né? A voz embargada e as palavras meio que se desencontrando. Ela fala de uma forma, depois fala de outra. Bom, eu até quero dar a ela um desconto, porque ela está de luto e é muito doloroso esse momento. E eu aqui não quero desrespeitar esse momento dela. Eu não estou aqui para desrespeitar esse momento de luto, que é tão doloroso para todas as pessoas. Qualquer pessoa que estiver passando por um momento igual o que a Sulamita está passando, certamente vai ficar sem chão, vai ficar sem palavras, vai falar coisa com coisa. Porque veja bem, ela começa seu discurso aí no púlpito da igreja, cumprimentando os pastores, a igreja, e ela fala, abre aspas, "Tô feliz porque estou na minha casa", fecha aspas. Eu não entendo, gente. Eu não entendo como uma pessoa que está de luto, que acabou de perder alguém que tanto amava, pode dizer que está feliz. Não tem sentido. É muito difícil isso. Como é que você, estando de luto, vai dizer que está feliz? Só por estar na igreja? Só por estar nesse lugar? Um lugar que, com certeza, relembra muito os momentos que ela esteve aí com seu esposo, na companhia dele. Isso, na lógica, traria mais dor, mais choro para ela, de saber que estava ali, no lugar onde o seu esposo sempre esteve junto com ela. E ela diz, eu estou feliz. Então por aí você vê como é quando a pessoa está de luto. Ela fica completamente sem noção do que pode estar falando. Agora, qual é o conforto que ela tem aí? A igreja não é o lugar de conforto dela. O lugar de conforto seria o lar dela, onde ela pode ficar à vontade. Não na igreja. A igreja é um lugar público, um lugar de reunião. Certo? É um lugar de reunião. E ela diz, continuando as suas palavras, Deus tem me sustentado. Deus tem me sustentado. Deus deu o meu esposo Ricardo e foi Deus quem levou para si. Então veja, como é que Deus pode estar sustentando ela? De que maneira? De maneira alimentar? Ou Deus está consolando ela? Você acha que tem consolo para o momento de luto? Porque até onde eu
sei, não existe consolo para quem está de luto. Para quem está de luto. É a pior dor, é o pior momento, é um momento vazio, é um momento doloroso, é um momento em que a pessoa se sente impotente e incapaz. Então, não há nenhum tipo de consolo para o momento do luto, para o momento após a perda de um ente querido. Não há. Então é impossível alguém que está de luto dizer que está se sentindo bem, que está feliz, que está alegre. É impossível isso, gente. Entende? É impossível. E como é que Deus está sustentando ela? Qual seria esse sustento? E ela diz: Deus deu o meu esposo Ricardo e foi Deus quem levou. Foi Deus quem levou para si. Como assim? Como assim? Deus deu e Deus tomou? É estranho isso. Parece brincadeira. Como Deus dá uma coisa para alguém e logo em seguida toma, sem dar a menor explicação, sem avisar. Isso não tem sentido, isso é brincadeira. Mas infelizmente é assim que as pessoas crentes acreditam. É assim que elas encaram esse tipo de acontecimento. Elas atribuem um momento desse a esse Deus. Deus deu o marido para ela, viveu apenas 7 anos com ele, talvez nem chegou a construir uma família, nem teve filhos, e do nada Deus colheu, Deus tomou. Deus tomou. Ela disse que Deus tomou para si. Então, quando uma pessoa diz que alguém tomou dela, isso é uma ação à força, é uma ação arbitrária contra a vontade da pessoa. Estou falando errado? Porque se tomou, é porque você não queria dar, você não estava permitindo a pessoa levar. Se alguém me tomar alguma coisa, é porque eu não quero dar aquilo, não quero liberar de espontânea vontade. E a pessoa vai ter que empregar a força, a violência, para poder levar das minhas mãos aquilo que eu tanto gosto, não é? Então, se Deus tomou a força, se Deus tomou para si, ele usou de violência, ele usou uma ação arbitrária, sem avisar, sem respeitar a vontade da pessoa, sem respeitar os sonhos, a felicidade, os projetos desse casal. Ele tomou o esposo dela, então, logo, ele simplesmente usou de ação arbitrária, sem respeitar os planos e os projetos e a vontade dela. É assim que eu vejo, é assim que eu analiso esse fato. Então, ela diz: Deus tomou, Deus me deu, Deus tomou. Essas palavras se parecem com o quê? Com quais palavras? Certamente ela está usando as mesmas palavras do livro lendário de Jó, as palavras mitológicas, as palavras do mito Jó. Ela está usando as mesmas palavras. Ela está usando as palavras da Bíblia, do livro de Jó. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja
Deus, bendito seja o seu nome. E cadê o respeito desse Deus pelos sonhos, pela felicidade, pelo livre-arbítrio dela e do rapaz, do marido dela? Cadê o respeito? Onde fica o livre-arbítrio? Simplesmente ele chegou e tomou para si, através de uma morte dramática, de uma morte cruel, de uma morte terrível. Para mim, os piores tipos de morte são no fogo, afogado, asfixiado. São os piores tipos de morte, ao meu ver. Não teria outra maneira para Deus matar o seu servo? Para Deus tirar a vida do seu servo? Tinha que ser dessa maneira? E outra, Deus não é onipresente? Ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo, inclusive presente com eles lá, com o casal, com a cantora Sulamita, com o esposo dela, no momento do afogamento? Deus não estava lá? E para que ele está precisando levar o rapaz? Levar para onde, se ele está presente? É assim que o povo evangélico vê. Eles não analisam esses pontos. Eu não sei qual o problema. A fé parece atrofiar o cérebro. Eles não conseguem analisar as coisas lógicas e óbvias. Então ela diz: do jeito que eu pedi o Ricardo, o Senhor me deu. E o Senhor pediu o Ricardo. Olha aí, agora ela já mudou o discurso. Ela disse que Deus tomou, antes ela disse que Deus tomou, e agora ela diz que Deus pediu o Ricardo. Será mesmo que Deus pediu? Será mesmo que Deus pediu? Qual é a prova que ela tem para dar para as pessoas de que Deus pediu a vida do rapaz? Ou ela está baseada apenas no achismo, nas palavras dela, nos pensamentos da cabeça? Pessoal, é muito difícil a gente fazer uma leitura das palavras de um crente. Com todo respeito à pessoa, eu não respeito a religião, a fé, a crença, não. Eu respeito a pessoa, Com todo respeito à pessoa dela, a esse momento que ela está passando, mas ela foi muito infeliz nesse primeiro discurso dela, muito infeliz, muito infantil. Ela não soube coordenar as suas palavras, porque não tem o menor sentido o que ela fala coisa com coisas. E assim, pessoal, isso aí é muito costumeiro, é muito comum entre os evangélicos falarem assim, porque eles estão completamente induzidos pela fé. Eles estão completamente dominados pelas crenças no livro chamado Bíblia. Eles acreditam que existe um ser, que existe Deus, né, como um ser que comanda tudo, que está no controle de tudo, e tudo o que acontece, Deus, ele está no controle e ele sabe muito bem o que acontece. E ele vai dar uma recompensa, um retorno feliz no final. É como os filmes, é como as novelas. Toda novela brasileira acaba bem no final. É com casamento, é com festas, não é? E a maioria dos filmes de Hollywood também acabam de forma vitoriosa.
as vítimas sempre vencendo. Então, é basicamente esse o conceito da fé dos religiosos. No final de tudo, Deus vai encerrar a história com um final feliz. Agora não sabe onde nem quando, não é? Então ela continua. Quem sou eu para questionar Deus? Ela diz, quem sou eu para questionar Deus? Em nenhum momento ela questionou Deus por estar passando por isso. Olha o medo aí, olha o medo. Isso é medo, pessoal. Isso aí é o medo. As pessoas têm medo dessa figura imaginária chamada Deus, que não passa de um pensamento de quem escreveu a Bíblia. Nada mais que isso. É apenas um pensamento. Um pensamento que é colocado na Bíblia de uma forma personificada, como uma pessoa que tem poder, que age e que faz e desfaz. As pessoas, por não conhecer, por não ter uma relação física, visível, palpável com esse pensamento chamado Deus, com essa divindade mitológica, eles nutrem, eles alimentam esse medo, que eles chamam de temor. E por isso não questionam. Aceita tudo. Todas as desgraças eles aceitam sem questionar. Sem questionar. O medo de um mito imaginário. É assim que as pessoas temem a esse Deus. Deus faz o que bem quer com a vida de quem Ele quer, dentro do contexto da fé, lógico, dentro do contexto da fé, porque na vida dos ateus isso não acontece. Na vida dos racionais ele não faz o que quer. Claro, porque uma pessoa de uma mente racional não acredita nisso. Não acredita. Por isso, logo, não fica vulnerável, não fica suscetível às ações arbitrárias deste ser imaginário. Isso aí acontece apenas no campo da fé, no campo das crenças, no contexto da religião. Então, este ser imaginário, ele faz o que bem quer na vida dos crentes, daqueles que ele tanto diz que ama. Ele ama, seus filhos. Então, ele chega, ele tira a vida das pessoas sem dar nenhuma explicação e ao menos o direito de questionar, de perguntar por que aconteceu isso? Qual a razão de ter acontecido isso? Uma pessoa jovem, tão jovem, ter que morrer da forma trágica como morreu o esposo dela. Mas ela, em nenhum momento, ela parou para se questionar. Não, ela sentiu uma espécie de consolo, como se essas coisas acontecessem assim, por pura vontade do Criador, do Deus dela. Será que isso é mesmo assim? Será que isso é amor? Ou é obsessão desse ser imaginário? Porque ela disse que Deus provou o amor dele para com ela. Deus provou o amor dele para com ela. Que tipo de amor? Tirando a pessoa que dividia os bons momentos do lado dela, tirando uma pessoa importante da vida dela, assim, sem mais nem menos, de forma cruel, de forma trágica como foi. Você acha que isso é demonstração de amor? Um ser imaginário que é ditador, soberano,
né, narcisista e obcecado, como é que um ser desse pode declarar o seu amor por alguém da forma como ele age, da forma como acontecem as coisas? É claro que a gente está falando aqui como se ele existisse, mas na prática isso aí tudo é o fruto da mente iludida pela religião. E ela continua falando: eu estou aqui por causa de Deus e do meu esposo. Olha só, eu estou aqui por causa de Deus e do meu esposo. Eu estou aqui porque eu preciso concluir a obra na terra. Que obra? Qual seria essa obra? Que obra? E ele também não estava fazendo a obra? E como é que do nada ele morreu? E a obra que ele estava fazendo? Ficou acabada, concluída, né? Ou ficou inacabada? Isso é um pensamento vago da mente religiosa. Ele acha que está fazendo alguma obra. Que obra? Que obra a pessoa, que obra um crente está fazendo? São coisas sem sentidos que a pessoa vai costurando em suas palavras. E continua a cantora sulamita falando: nós somos a última geração. Ela falou: nós somos a última geração. Como você pode ver, gente, ela discursa, ela usa palavras completamente improvisadas. Completamente improvisadas as suas palavras. Ela diz: nós somos a última geração. Bom, há 300 anos atrás as pessoas falavam assim também. Há 200 anos atrás, do mesmo jeito. Há 100 anos atrás, também. Hoje ela está falando isso. Que eles consideram, os crentes de hoje, em pleno 2024, se consideram a última geração. Depois desta geração, não haverá mais outra. Porque Jesus virá para arrebatar a sua igreja, para cumprir suas promessas, todas encontradas ali no livro. Promessas estas que estão nos evangelhos. Só que essas palavras, esse conceito, ele é infundado, não tem cumprimento, é muita ilusão, é grande ilusão da fé. Porque em Mateus, capítulo 16, verso 28, tem um texto que diz o seguinte: palavras de Jesus. Então vamos aqui para o texto de Mateus, capítulo 16, e o verso 28. Mateus, capítulo 16, verso 28. Vamos ver as palavras desse texto. Olha o que diz: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então essas palavras foram faladas, claro, dentro de um conceito de que Jesus existiu e era ele que estava falando para os seus discípulos naquela geração, na geração dele, há mais de 2000 anos atrás. Então, Jesus já voltou? Não, é claro que não. E os seus discípulos viram ele voltando? Também não. Então, quando a pessoa fala que é pertencente à última geração e que Jesus vai voltar nesta geração para arrebatar sua igreja, ela está se iludindo, ela está alimentando uma ilusão, uma esperança que não vai ter cumprimento. Tudo é ilusão. Por quê?
A própria Bíblia também, no livro de Eclesiastes, capítulo 1 e verso 4, diz: geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então, tá aí. Eclesiastes 1 e verso 4. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Bom, se existe alguma verdade na Bíblia, esta é uma. Pela primeira vez, eu admito que a Bíblia tem uma verdade. Está aqui. Então, a Sulamita, quando falou que é a última geração, ela disse que foi uma palavra que ela ouviu de um pregador, de alguém que falou que eles seriam a última geração. Isso só é ilusão. É assim que os evangélicos veem. Muita ilusão, muita fantasia. Porque esta é a visão da fé. É ilusão, fantasias. Entende? Não tem cumprimento. E não para por aqui. Não para por aqui. Veja, eu quero ler com vocês também mais um texto de Mateus. Desta vez, capítulo 24 e verso 34. Veja o que diz esse texto. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Qual geração? Esta geração de 2024? Não. A geração daquele período, daquele tempo, do tempo bíblico, do tempo em que supostamente Jesus estava falando para os seus ouvintes. E de lá para cá, o mundo acabou? Não. Jesus voltou para arrebatar sua igreja? Também não. Então, meu amigo, você que é um crente, você que prega isso e acredita nessas palavras, não se iluda. Não se iluda, porque nunca vai acontecer o que está sendo pregado, de ter o retorno de Jesus para arrebatar a igreja e etc. Tá certo? Então, a cantora Sulamita, infelizmente, coitada, ela não sabe o que está falando. Infelizmente. Porque, claro, ela acredita assim. Eu também um dia acreditei assim. Então ela disse, continua falando: eu estou feliz porque daqui a pouco eu vou encontrar com o meu esposo. Veja bem, gente, isso é lamentável. Isso é uma tristeza profunda para mim. Ela sendo uma pessoa tão jovem, com uma capacidade incrível, ela pensar desse jeito, isso aí, gente, é muito triste. É muito triste. Ela achar que logo ela vai se encontrar com seu esposo. Isso nutre uma esperança, um sentimento de felicidade, de satisfação. Mas como assim? Como assim vai se encontrar com seu esposo? Ela acha que vai viver depois da morte junto com ele, de mãos dadas, se abraçando, se beijando, conversando. Isso não existe. Isso não existe. Tudo fantasia, tudo mentira da religião. Tudo mentira da religião, impregnados na cabeça das pessoas pela Bíblia. E ela continua falando: Deus, ele é fiel. Fiel a quê? A quê que este Deus é fiel, se ele não passa de um pensamento?
Hoje eu sei que é o amor de Deus. Hoje eu sei o que é o amor de Deus. Olha só, veja isso, gente. Veja isso. Como é que eu posso dizer que Deus me ama se Ele mata aquela pessoa que eu mais amo, que eu tanto gosto, que é minha companheira, que está ao meu lado, me ajudando? Como é que eu posso dizer que Deus me ama, que eu conheço o amor de Deus, se Ele não dar a menor explicação pelo que Ele fez com o esposo dela, né? Isso não tem sentido, não é, pessoal? Não tem sentido. Aí vem, o que é o cuidado de Deus pela vida da pessoa? O que é? O que seria esse cuidado? E que amor é esse que mata sem dar explicação? Que amor é esse que mata sem dar explicação? Ela diz: eu nunca questionei Deus. Em nenhum momento eu questionei Deus. Claro, ela tem medo, como todo crente tem, muito medo dessa criatura, dessa figura que foi criada através da mente dos homens e que foi dada a esta figura mitológica traços da personalidade de ser humanos, né? E nesse caso, jamais ela vai ter um encontro. Ela diz que não questionou a Deus porque ela imagina que um dia ela vá se encontrar com o seu esposo e tudo vai acabar bem, como é nos filmes e nas novelas. Tudo ilusão, não é, pessoal? Tudo ilusão. Ela disse: eu só agradeci a Deus. Olha só, veja o cúmulo. Como é que eu posso agradecer a Deus pela morte do meu filho, da minha filha, da minha esposa, do meu amigo, da pessoa que eu tenho um grande carinho? Como é que eu posso agradecer a Deus pela morte de uma pessoa, principalmente da forma como foi o caso do marido dela? Morreu afogado. É impossível, gente. Isso não cabe na mente de uma pessoa que está bem da cabeça. Não cabe. Não cabe mesmo. E ela diz: Deus deu, Deus tomou. Bendito seja, não é, o nome do Senhor. Com certeza ela aprendeu isso com a lenda de Jó, o mito. Com certeza. Com certeza. Por isso que ela não questionou, por isso que ela nutre um sentimento de felicidade, mesmo em face ao luto, à dor, o pranto, que você pode ver que as palavras dela estão assim embargadas, não é? Ela não está feliz, mas ela acha que está feliz. Gente, os crentes têm essa mania de agradecer a Deus pelas desgraças que acontecem na vida deles. Por quê? Porque eles aprenderam na Bíblia, com a lenda do mito Jó, de que não se deve murmurar, se deve agradecer a Deus por todas as desgraças, por todas as calamidades, por todas as tragédias que acontecem na vida da pessoa. A pessoa deve agradecer a Deus, dizer: bendito seja Deus, bendito o nome do Criador. Não tem sentido isso, gente, não tem sentido. Você vê seu Deus destruir a sua família, destruir tudo ao seu redor, destruir a sua saúde, e você não questionar, você não questioná-lo, por que disso, por que daquilo. Isso é brincadeira, gente. Isso não é normal para uma pessoa que está sã da sua consciência. Mas é assim que a Bíblia
impõe sobre a mente dos crentes. Então, já que é assim, já que não é para questionar Deus, então para que você vai ao médico quando você está doente? Se tudo é da vontade dele, para que você vai ao médico? Por que você vai na farmácia? Por que você vai atrás de um advogado quando é para resolver uma questão jurídica? Por quê? Se é da vontade de Deus. Tudo é da vontade de Deus, então deixa que todas as desgraças aconteçam. Mas infelizmente os hospitais, as clínicas, as farmácias, a gente o tempo todo está vendo que não para de chegar crentes para se consultar, para tomar remédios em busca da cura dos seus problemas de saúde. Já pensou uma esposa apanhando do marido e não pode questioná-lo? Um filho apanhando do pai ou da mãe sem saber por quê? Pode isso, Arnaldo? É aquele jargão do Galvão Bueno. Pode isso, Arnaldo? Até nós, eu como um pai, quando vou bater um filho, eu falo para ele por que eu vou batê-lo, por que eu vou corrigi-lo. Que é justamente para que ele se corrija. E como é que Deus faz todas essas desgraças na vida do seu povo, dos seus filhinhos amados, e ele não explica nada? Ele sequer manda um porta-voz, um anjo, para explicar por que ele fez tal coisa. Não tem sentido, não é, pessoal? Somente na cabeça dos crentes, tá bom? Somente na cabeça dos crentes. E ela praticamente finaliza o seu discurso dizendo: pare de questionar a Deus, pare de questionar com Deus. Uma loucura sem precedente. Pare de questionar a Deus. Então ela já vai começando a discipular outras pessoas a se isolarem, nessa ideia de aceitar as desgraças, aceitar os males, as tragédias, as doenças, os problemas e até a morte, sem questionar a esse Deus. Infelizmente, né? Então, pessoal, que coisa. Tudo é da vontade de Deus. Ela disse, né? Ela disse, Deus quis assim. Veja como Deus é masoquista, como Deus é narcisista, é um Deus cruel, um Deus que ele tem prazer nas tragédias, ele gosta de ver os seus filhos amados chorando, gritando, gemendo, em luto, em dor. É assim que o Deus da fé cristã gosta de ver seus filhos. É dessa forma, porque ela disse, tudo é da vontade de Deus. Tudo é da vontade de Deus. Claro, ela aprendeu isso na Bíblia, na história lendária do mito Jó, que teve 10 filhos seus morrendo, destruídos, a sua riqueza toda sendo surrupiada por ladrões, a sua saúde sendo completamente destruída. Mesmo assim, quando a sua esposa, no ato de revolta, na lenda, né? Na lenda, porque aquilo não foi verdade. A sua esposa questiona ele diz, tu falas como uma louca mulher. Temos recebido todo o bem de Deus, porventura não receberíamos o mal? Bendito é... Aí ele diz, Deus me deu, Deus também tomou. Bendito seja Deus. Então veja, isso aí é para uma mente retardada, uma mente alienada, que pensa assim, que não tem revolta, que não pode sentir revolta por coisas inexplicadas. Ele se convence através desta fé que não passa de uma doença mental.
Então veja as palavras dela. Deus recolheu o meu esposo no tempo oportuno. Ele quis assim. Olha a forma como Deus recolheu o esposo dela, através do afogamento. Um homem jovem, 30 e poucos anos, muito jovem. Qual a necessidade de Deus tê-lo lá nos céus agora? Para quê? Que Deus mais egoísta, mais narcisista, que gosta de ser adorado, bajulado, sendo que não tem nenhuma necessidade.